Glórias a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Som testando. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui hoje novamente na segunda edição do programa Estudando a Palavra de Deus, aqui nos complexos da Igreja Assembleia de Deus do Jardim Bugaçu, no nosso estúdio, juntamente aqui com o nosso pastor Márcio do Carmo e os nossos técnicos ali, o nosso técnico Wilker, toda a equipe a qual nos proporciona estar aí fazendo esses estudos em prol de engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo, em prol de adquirirmos maior conhecimento possível dentro da palavra de Deus, né, meu pastor? Amém. Também saúdo a todos na doce e agradável paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para nós sempre é uma alegria, motivo de felicidade falar dessa palavra de Deus, estudar um pouquinho a palavra de Deus com os nossos irmãos, com as nossas irmãs em Cristo Jesus que estão aí nesse momento ouvindo essa programação. E se você puder, compartilhe aí com seu amigo, compartilhe com a sua amiga, leve adiante essa mensagem que vai ser ensinada daqui a pouco junto com o nosso companheiro, o Tiago, o Wilker, também a nossa jovem Sara, que estará louvando a Deus aqui nesta noite abençoada. E o intuito nós é adorarmos a Deus, porque Deus merece toda a honra, toda a glória e toda a nossa adoração. Aleluia, pastor. E hoje temos aí por tema, o nosso tema hoje do nosso estudo, após a morte, para onde iremos? E esse tema, pastor, vai ser embasado ali nas Sagradas Escrituras, no livro de São Lucas, capítulo 16, versículo 19, a qual nosso pastor estará nos dando uma introdução. E aqui também já dentro desse estudo, eu já estarei lançando, pastor, a vossa pessoa, algumas perguntas que geram dentro desse tema, dentro dessa leitura bíblica, igual o pastor vai estar fazendo nesse momento, que venha as dúvidas, venha essas perguntas após a gente ler esse capítulo, esses versículos aí, pastor, que vão ser a base introdutória do nosso estudo nessa noite. Amém, amém. Nós vamos aí falar hoje, estudando a palavra de Deus, e o tema, como nosso companheiro, nosso cooperador Montiago trouxe, após a morte, para onde iremos? Há muita gente que se pergunta a respeito disso, até mesmo no nosso meio, Tiago. E quando eu morro, para onde eu vou? Será se eu fico dormindo? Será se eu fico cochilando? Será se eu fico aí estagnado? E as perguntas também vão adiante. Quando um salvo em Cristo morre, para onde que ele vai? E quando uma pessoa não salva, para onde que ela vai? Será se ela fica no purgatório, esperando alguém acender um toco de vela de 7 metros e aí ser redimido os pecados dela, ou não? E aí, dentro dessa narrativa que nós vamos trazer sobre a morte, para onde nós iremos,
nós vamos entender que todo ser humano, na sua existência, ele traz consigo essa indagação, quer você tenha aceitado a Jesus como Salvador ou não, porque isso é nato do ser humano. Assim, quando ele começa a ter ciência da sua vida, ele começa a se perguntar a respeito de quando ele morrer, para onde que ele vai. E nesse intuito dessa noite, se assim nós conseguirmos terminar, ou talvez na outra quinta-feira, nós trazermos algumas respostas. E dentro dessas respostas vamos pegar por base, a parábola do rico e do Lázaro no Evangelho de Jesus Cristo, conforme relatara o evangelista Lucas, capítulo 16, versículo 19. Mas antes aí nós vamos, se vocês nos permitem, fazer uma oração introdutória, Tiago? Amém, pastor. Para nós orarmos aqui e na sequência estaremos dando continuidade. O Tiago vai fazer a leitura daí após a oração, desse versículo 19 até o versículo 24 da parábola do rico e do Lázaro. Mas antes vamos fazer uma oração. Você que pode, que está nos vendo, nos assistindo, se puder aí curvar a sua cabeça, fechar o seu olho e pedir de sabedoria espiritual para que Deus venha nos dar a graça nesta noite e transmitindo a sua palavra. Senhor Deus, em tua presença estamos reunidos nessa noite, Pai. A tua palavra vai ser mencionada, o teu nome vai ser glorificado, Pai. Senhor, que possa ser trazido aos nossos corações, ó Pai, uma palavra de conforto, de entendimento e de sabedoria. Que não reste nenhuma dúvida, Senhor, sobre a tua palavra, Senhor Deus. Todo espírito de engano, de mentira, tudo que não provém de ti caia por terra, abençoando a cada irmão que está ouvindo e vendo, assistindo essa live, Pai, e aqueles que vão assistir. Senhor, nos dá sabedoria, nos dá graça, abençoando, e que teu nome seja louvado e glorificado. E se tem alguém enfermo nesta noite, debaixo da tua palavra e da tua autoridade, nós decretamos a cura e o milagre em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 16, o versículo 19 em diante, que diz: a parábola do rico e Lázaro. Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, e estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro e no seu seio. E reclamando, disse a Abraão: meu pai, tem misericórdia de mim, manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. E disse-lhe, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Amém. Amém, pastor. Essa é a parábola aí, de Lázaro, o rico e o Lázaro, duas pessoas distintas, mas também que também tiveram dois destinos distintos também. Sim, pastor. O rico, quando a gente buscou estudar um pouco, se aprofundar dentro dessa parábola, o rico nos dá o significado de uma pessoa egocêntrica.
pessoa que, né, de uma condição e de um caráter egoísta, escolheu o mal e sofreu o mal eterno. Agora Lázaro, embora seja uma parábola, mas as parábolas nós estaremos abordando mais para frente, né, pastor? A questão da parábola, você tem um sentido literal, você tem um sentido fictício, o pastor estará nos trazendo, né, a respeito disso. Essa também é uma das perguntas que emana dentro desse contexto bíblico muito, que existem teólogos que não têm essa perspectiva de que a parábola é literal, né, pastor? E o Lázaro aqui, uma pessoa humilde, consciente das próprias limitações, mas a sua modéstia, na sua simplicidade, sempre aí fiel, e mesmo em momentos difíceis, fiel, aí galgando, alcançando a estar ali no seio de Abraão. Nós vamos agora já entrando aí na palavra sobre essa questão, e foi falado do rico e do Lázaro, ou seja, do mendigo e de um rico. Não necessariamente ele foi ao Hades por ser rico, e não necessariamente ele foi ao seio de Abraão por ser pobre, mas isso aqui foi questionado no que tange as escolhas que eles fizeram. E nessa parábola do Mestre Jesus, trazendo ao entendimento, é que nós vamos ter por base hoje o estudo após a morte, para onde nós iremos. Por quê? Porque nós vamos ver que quando o ser humano nasce, todos têm a sua ideia que um dia vão morrer. Pode ter certeza disso. E nós, salvos em Cristo hoje, esperamos acontecer duas coisas: ou a nossa morte física, ou o arrebatamento da igreja. Então nós hoje temos a ciência que se Jesus não voltar hoje, daqui a pouco, amanhã, enfim, nesse intervalo aí, nós temos certeza também que nós iremos provar a morte. Porém, nós temos que saber, nós salvos em Cristo Jesus, ou até você que está na dúvida, que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, saber para onde você vai após a morte, porque muita gente, sabedor disso, que um dia vai morrer, eles até externam que a vida só tem que ser vivida, e que tudo isso é passageiro, e quando morre acaba-se tudo. E eles não sabem que pelo contrário, e é aí que eles começam a viver verdadeiramente de forma eterna. Mas olha só, Tiago, pode falar. Já que o pastor está, que isso é uma das perguntas que faz fluir dentro desse assunto. O que é a morte, pastor? Isso, então vamos lá, né? Já que você entrou aí no sentido, o que é a morte? A morte é a separação do corpo e da alma. Nesse momento, nós vamos ver que ela significa o final da vida física para o ser humano, ou seja, a partir do momento em que morremos, a nossa passagem na terra termina. Então aqui está tendo que a morte, ela é o final da vida terrena e a espera do julgamento final. Está tendo uma separação, que é um término da vida natural ou animal. Então a morte é isso, né? Isso é o significado. E deixando bem simples, o significado dela é a separação do corpo e da alma. Isso é a morte, é o significado dela. Mas como é que originou essa morte? Vamos na Bíblia, lá no Gênesis, no capítulo 2, do versículo 16 e o versículo 17, nós vamos ver que o Deus, ele ordenou a quem? Ele ordenou a Adão que de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, porque no dia em que dela comeres, que não seja a árvore da vida ou do conhecimento do bem e do mal, Deus deu liberdade para Adão, para ele desfrutar de tudo que havia no paraíso. Mas só não poderia ele desfrutar
do fruto da árvore que Deus não deu autoridade a ele. Por quê? Porque quando ele comesse, ou no dia em que dele comereis, aí o Senhor agora impôs para ele um juízo. Falou assim: porque a partir do momento em que comeres, certamente morrerás. Ou seja, Deus agora está dizendo assim, ó: eu criei você, Adão, para viver eternamente. Mas se você quebrar o protocolo entre eu e você, que nós acertamos aqui, porque aqui criou-se a primeira lei, no que tange no mundo espiritual, porque Deus está dando uma diretriz para ele: olha, você tem que obedecer. Então você vai poder comer tudo, mas dessa árvore você não vai comer, porque certamente morrerás. Ou seja, aqui foi decretado, foi colocada a primeira vez a palavra morte, literalmente na Bíblia. E de repente, desse fruto que está no meio do jardim, em que Deus falou para que ele não coma, e certamente ele morrerá caso ele coma, nós vamos ver que a partir do momento em que houve a desobediência entre Adão e Eva, você vai ver que a primeira morte que aconteceu, qual que foi? A morte espiritual. Que agora Deus está dizendo: eu estou me separando de você. Porque todos os dias, final da tarde, Deus descia no jardim para conversar com Adão. E você vai ver que quando ele comete, agora ele começa a enxergar que ele estava nu. E ele vai se esconder de Deus. Porque quem morre espiritualmente, aqui a gente está indo para um lado do ensino, a primeira atitude quando você morre espiritualmente é se esconder de Deus. E na sequência, agora vai provar a morte física, que são as duas piores mortes do ser humano. A espiritual, porque você perde o contato com Deus diretamente. E a segunda, física, que é a pior de todas, porque ainda a espiritual, no meio da caminhada você pode se arrepender e pode voltar a tua vida espiritual funcionar normalmente. Mas quando você chega no pior morte, que é a morte física, está chegando para você, para mim, para nós, está chegando o final da nossa vida terrena. E a partir de agora, nós vamos para um caminho só, o que é o juízo. E nesse juízo vai ser direcionado para caminhos opostos, ou paraíso ou inferno, mas nós já vamos chegar lá. E aí de repente nós vamos ver que a primeira palavra e a primeira morte ocorrida dentro da Bíblia, narrada, nós vamos ver que aconteceu por meio de dois irmãos. Nós vamos ver que Abel é morto agora por Caim, Gênesis capítulo 4, versículo 8, se eu não me engano, né? Você vai ver, se o Tiago quiser fazer a leitura aí para nós também, fica à vontade, né? Que já para nós entendermos sobre a morte que aconteceu agora, dois irmãos, na qual ele não consegue ver o sacrifício genuíno do seu irmão, na qual Deus recebia, e aí ele colocou no seu coração um sentimento. E qual foi o sentimento esse que ele colocara? Eu preciso matar o meu irmão. E no Gênesis capítulo 4, versículo 8, né, Tiago? Ele diz assim: e falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. É Gênesis 4, 8 mesmo. E aí nós estamos vendo aqui agora, aí tem a palavra de Deus, é o que Deus falou ali. Pode falar. E disse o Senhor: Caim, onde está Abel, o teu irmão? E ele disse: não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão chama a mim desde a terra. Amém. Então olha que interessante agora, só nós fazendo essa introdução, que nós vamos ver que o sentido de morte agora, após uma desobediência no paraíso, nós vamos ver que acarretou no primeiro homicídio na Bíblia, na qual Caim agora tira a vida do seu irmão.
Posteriormente, nós vamos ver um cidadão malvado, chamado Lameque, que tinha suas mulheres a exilar. E aí ele vai se engrandecer por ter matado duas pessoas. Um homem, que tentou agredi-lo, aí ele feriu e matou, e um jovem. E ele vai contar com maior alegria aquele fato: olha, eu matei. E nós vamos observar que a palavra morte aqui, para nós entendermos, já está começando a se estender na Bíblia Sagrada, no Gênesis, no início, na formação. E automaticamente isso vai trazer para nós esse sentimento nos dias de hoje: mas espera aí, e se eu morrer, para onde eu irei? Amém, pastor. Foi bom que o senhor entrou nesse assunto. E uma das perguntas, a primeira pergunta foi: o que é a morte? O pastor já nos falou. E o que acontece? A segunda pergunta é: o que acontece com o cristão salvo em Jesus após a morte, sendo que o arrebatamento não aconteceu, pastor? É interessante. Essa é outra pergunta. Que quando o homem de Deus ou a mulher de Deus ele morre, nós vamos entender que automaticamente ele vai para onde? Ele vai ao paraíso. Quando a pessoa morre com Cristo Jesus, ele já vai direto para o paraíso. E nós vamos ver aqui, só para desmistificar um pouquinho, que nessa parábola de Jesus Cristo ensinando sobre o rico e o Lázaro, então havia ali o seio de Abraão e também o paraíso. E a Bíblia vai nos ensinar, trazendo fatos históricos, que o seio de Abraão e o Hades, no caso o inferno, eles ficavam no mesmo lugar, nas profundezas. Só que havia uma separação, uma ruptura. Uma separação quer dizer intransponível entre o seio de Abraão e entre o Hades, ou o inferno. Então quem estava no seio de Abraão estava usufruindo, gozando de um paraíso, de umas boas novas, que o significado de seio de Abraão é isso. Então ali eles estavam agora usufruindo, e aqui a parábola vai mostrar isso. Os únicos que estão em vida, no caso, são os que estão no seio de Abraão, foram os que foram transladados, né, pastor? Sim, sim. Que é o caso de Elias, que é o caso de Enoque e Elias, que foram transladados. São as únicas duas pessoas que ainda vivas conseguiram adentrar ao paraíso, ou seja, ao seio de Abraão. Sem provar da morte. Sem provar da morte. Isso. E aí agora, quando morria, ia direto para o seio de Abraão. E nós vemos aqui na Bíblia Sagrada, e nessa parábola, Jesus ensinando. Aqui já contradizendo algumas outras opiniões aí, né, pastor? Que falam aí sobre o sono eterno, que as pessoas estão esperando o arrebatamento no seu sono, e que serão aí ressuscitadas. Então, assim, pastor, queria que o senhor também depois... Sim. Aproveitando o gancho, Tiago. Então, só para nós entendermos, que antigamente, no Antigo Testamento, então havia o Hades, inferno, e o seio de Abraão. E ali havia uma divisão: quem estava no seio de Abraão podia ver quem estava no Hades, e quem estava no Hades podia ver quem estava no seio de Abraão. Porque só a única coisa que eles não podiam era transpassar ali, de um lado para o outro. Na parábola, você vai ver que vai ser bem relatado isso. Deixa eu ler aqui. E clamando, disse a Abraão: Pai, tem misericórdia de mim. Ou seja, ele estava vendo Abraão. Sim. Lázaro estava vendo Abraão. O rico estava vendo Abraão. Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda a Lázaro molhar nas águas as pontas dos dedos e para que refresque a minha língua. Ou seja, então ele estava vendo, estava falando com Abraão. Sim, por quê? Porque os dois ficavam no mesmo lugar. Só que havia uma separação, intransponível de A para B. E é interessante que agora nós vamos ver que com a crucificação de Cristo Jesus, Jesus fez o quê? Jesus agora, ele rompe esse Hades,
e ele rompe todas as barreiras, porque ele vai até as profundezas, e ele vai pegar e vai levar consigo os cativos que estavam em cativeiro, no caso, quem estava lá no seio de Abraão. Ele vai levar direto com ele para morar na eternidade. E isso agora vai dizer o quê? Que estão no paraíso com Jesus Cristo. Porque assim, vamos pegar outro exemplo. Lembra do malfeitor da cruz? Sim. E aí ele confessa, pede misericórdia. O que Jesus fala para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aí Jesus leva ele e vai buscar lá no seio de Abraão todos aqueles que estavam lá, e leva com ele. E é interessante que quando a pessoa hoje morre, ela vai no paraíso, e como a pergunta falou, mas e aí? A Bíblia vai falar que vai ter o arrebatamento da igreja. Isso que vai acontecer o quê? Quem está no paraíso, como uma das obras redentoras que vai ser agora a busca de Jesus pela sua igreja, sua alma, seu espírito que está lá, da sua alma, ele vai vir para seus corpos, esses corpos ressurretos, voltarão e estarão agora ali no tribunal de Cristo, para receber os seus galardões. Aí derrubamos aquela hipótese que estariam em sono eterno. Isso, bem lembrado agora. E aí, então, nesse sentido, e usando a parábola aqui, você que nos ouve, vai ver assim, quando a pessoa morre em Cristo Jesus, e nós vamos pegar lá, que vai chegar, Deus vai falar, meu servo Moisés é morto. Ponto final. Ou seja, a vida de Moisés na terra acabou. E agora ele está usufruindo de uma vida no paraíso. Então a pessoa não está em sono, não está dormindo. Pelo contrário, nós olhamos aqui na Bíblia que eles ficam conscientes e cientes do que está acontecendo. Por isso que o rico vai chegar na conversa e ele vai chegar para Abraão: Abraão, manda ele vir aqui, que eu estou com sede, e com as suas pontinhas de dedo molhado colocar na minha boca, para matar a minha sede. E na conversa seguinte ele vai falar: olha, se pudesse, envie alguém lá, ou eu posso voltar, para falar para os meus parentes e amigos, que esse lugar onde eu estou, que eles não venham. Porque quando a pessoa morre, aí nós observamos à luz da Bíblia, que agora ela vai entrar num estado, ou vai para o paraíso, ou vai para o inferno, direto e reto, não tem meio termo. No paraíso está com Cristo Jesus, e no inferno esperando o julgamento final, porém, num estado já de sofrimento, porque ele sabe que ali não tem mais volta, ele sabe por que ali ele foi. Agora ele está esperando o grande dia do julgamento final. Então não tem esse negócio de estar dormindo. A questão desses que já estão em sofrimento, pastor, ainda há uma oportunidade, né? Ou não tem oportunidade nenhuma? Quando morre, fechou. Como diz, né? Acabou a história. Não adianta falar que está no purgatório, como alguns tentam ensinar aí, é mentira de Satanás. Quando você morreu, acabou. Não adianta acender vela, não adianta rezar, não adianta orar, não adianta mais. Infelizmente, né? Esses que já estão aí mortos, então eles não ressuscitarão no arrebatamento, ou ressuscitarão também, porque eles têm que passar pelo juízo também. Esse é pro juízo final. Exatamente. A Bíblia vai nos falar assim, que os salva em Cristo. Esses que morreram ressuscitarão primeiro. Exatamente. E os vivos serão arrebatados num corpo incorruptível. Por quê? Porque eles vão para o primeiro julgamento da igreja, que é o juízo do galardão. E aí eles vão para o tribunal de Cristo, que ali, enquanto tiver aqui na terra a tribulação,
A igreja está no céu, recebendo os seus galardões. E esses que estão no paraíso, nesse momento do arrebatamento da igreja, seus espíritos virão com Jesus, unir-se a seus corpos ressurretos, e subirão com Cristo já glorificados. Porque precisa agora o corpo dele ser glorificado. Abre lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14. Só para nós embasar isso daqui dentro da Bíblia, para não, você que nos ouve, você que está aí nos assistindo, não achar que é coisa da nossa cabeça ou invenção. Só para vocês verem o sentimento que é isso. Porque quando comparamos ali Filipenses capítulo 1, 23, mas de ambos os lados estão em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. O apóstolo Paulo falando. Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14. 4, versículo 14. Amém. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Isso, aqui está falando agora desse corpo, né? Só para separar, que as pessoas precisam entender. Então no paraíso, no caso o corpo físico que ainda se encontra sepultado. Que se encontra sepultado. Mas isso, a alma que ali eles estão, por isso que alguns confundem, né? Exatamente. Ah, não está dormindo. Aqui ele está falando do corpo. E aí que ele fala, né? Aos corpos ressurretos e subirão com Cristo já glorificado. Por quê? Porque a Bíblia fala, né? O apóstolo Paulo fala: os que morreram, estes primeiro ressuscitarão. Ou seja, num corpo incorruptível, que é o novo corpo que vai ter agora. E os que estão aqui vão ser arrebatados também. Não provaram da morte. Então, mas eles vão ter o seu corpo transformado e já glorificado, para se apresentar ao tribunal de Cristo. E ali no tribunal de Cristo, a tribulação comendo solta aqui na terra, o couro comendo aí, e nós lá, recebendo os nossos galardões. Só para ver como isso é sério. Sim. Então, às vezes, aqui, eu até vou dar um exemplo para ficar mais claro, irmão, para você que me ouve aí, minha irmã, você que me ouve, para ficar sem dúvida. Tiago, eu conheci um irmão que eu e meu pai levava a Santa Ceia para ele quando nós congregávamos na Vila Guarani. Ele se acidentou aí de moto, se não me engano, e um caminhão passou aí por cima dele lá, tudo. E se não me engano, acho que ele já é falecido. Mas um dia tive o prazer de conversar com ele. E aí ele falou para mim assim que ele estava naquele momento, e de repente ele agonizando no chão, ele lembrou do que o pai dele falava para ele ir para a igreja, evangelizando. Aí ele lembrou, ele disse assim, ó: Senhor, se tu realmente existe, como meu pai fala, me dá uma oportunidade, que eu quero te servir. E nisso ele viu um ser todo negro vindo buscar ele. Quando esse ser todo negro veio, congelou, deu um frio nele que ele nunca sentiu antes. Na hora que esse ser todo negro chegou perto dele, que estava buscando ele, aí que ele falou essas palavras. Na hora que ele falou essas palavras, um ser todo branco apareceu, ele sentiu uma paz e ele abriu o olho. Já fazia 6 meses que ele estava na UTI do hospital. Meu Deus. E aí eu lembrei dessa parábola, porque quando a pessoa morre, segundo aí até alguns estudos da Bíblia e alguns teólogos aí pentecostais da Assembleia de Deus, eles falam que quando a pessoa morre, vem um anjo buscá-lo do Senhor, ou um demônio enviado por Satanás para levar a alma direto para o inferno. E casa com a palavra de Deus. Casa, porque aqui fala que Lázaro, o anjo do Senhor veio buscar Lázaro, né? Isso. Pode ler aí depois. E aconteceu que o mendigo morreu
e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Aqui, ó, no versículo 22. Isso, e ó, minha irmã, meu irmão, você que me ouve aí, isso é para ficar gravado. Quando nós morremos, por isso que nós estamos falando de inferno e de paraíso. Quando a pessoa morre sem Cristo Jesus, ela já é levada pelos demônios para o inferno. Ou seja, o destino da pessoa após a morte é irreversível. Irreversível, não tem meio termo. Como nós vemos aqui no versículo 24 e 25, né? E disse-lhe, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebesse todos os teus bens e a tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. Amém. Né? Aqui é dentro da parábola, mas é irreversível. Não tem volta. Não tem volta. Morreu, acabou. No contexto de a esperança da graça te alcançar. Exatamente. Então, quando a pessoa morre, por isso que quando morremos, para onde nós iremos? Há dois caminhos, ou paraíso ou inferno. Se puder ler lá 1 Pedro, Tiago, capítulo 3, versículo 22, para nós dar um embasamento bíblico aqui. Os crentes que agora estão no paraíso, no céu. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 22. 3, 22. O qual está à destra de Deus, tendo subido aos céus, havendo-se-lhe sujeitado aos anjos, e às autoridades, e às potências. Esse não, isso. Né? É isso mesmo? Uhum. Então, só para você ver, né? Quem que está à destra de Deus? Jesus. Aonde Deus está? No paraíso. Quem está com Deus no paraíso? Jesus. E quando você morre, vai para onde? Para o paraíso. É muito simples, né, pastor? Eu não sei com qual fundamento. Não adianta a gente querer aí trazer subsídios para ir pegar dentro do nosso ministério, né? Porque muitos teólogos aí, devido a servir algumas seitas, eles tentam distorcer e trazer subsídios bíblicos que venham aí explicar essa questão do salvo em Cristo Jesus está adormecido, esperando o juízo final. Não. Como nós podemos ver a Bíblia aqui, a palavra de Deus, ela é bem sucinta, ela é bem objetiva, até mesmo dentro da parábola, porque tem alguns que questionam, mas é parábola? Vamos lá responder, né? Que é uma das perguntas dentro do assunto que diz, parábola tem sentido literal ou sentido fictício, pastor? Então, a parábola, aqui vamos já, como diz, matar a cobra e mostrar o pau aí. Amém. E matar já. Primeiro ponto, a palavra de Deus, o que ela é? Verdade. A palavra de Deus, o que é? Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ponto final. A palavra de Deus, ela não pode trazer dúvida e nem insegurança. O que é uma parábola? Uma parábola é um meio didático de explicação de um assunto de forma simples e direta para quem está ouvindo. Esse é o poder da comida gostosa. Neste caso, se você olhar assim, você vai observar o quê? Que essa parábola, ela vai ter o sentido aqui literal do que aconteceu. Jesus usa dois personagens. Exatamente. Dois personagens de uma história real que está por acontecer e aconteceu. Então Jesus, ele não pode trazer consigo, porque senão ele vai contradizer os seus próprios ensinos. E nós vamos contradizer a própria palavra de Deus. Às vezes a parábola era uma maneira estratégica. Sim, de você ensinar alguém. Exatamente. De uma forma simples que ela entenda. Exatamente. Às vezes a pessoa está no erro, quando nós vemos ali o exemplo de Natan com Davi, né, pastor? Natan, ele entra numa parábola e Davi fala,
esse homem merece a digno morte. de morte. Mas esse homem é você. Isso, bem lembrado, Tiago. Nós vemos ali uma sabedoria que Deus deu ao profeta, através de uma parábola. Que ele vai usar uma parábola para dizer algo que aconteceu. Exatamente. E quem tinha feito estava ali agora para receber uma punição de Deus. Então ele usou uma parábola de ato que aconteceu. Ele criou-se um personagem, porém o ato foi real. E no sentido que ele vai falar, és tu esse homem. E aqui Jesus está dizendo assim, olha, esse é o caminho das pessoas que querem me servir e daquelas que não querem. Não tem meio termo. E alguns teólogos aí, irmãos, nós precisamos entender aqui, é algo aí que bem sucinto, que tem muita gente que faz politicagem em causa própria. Tem muita gente com medo de falar a verdade e ensinar à luz da Bíblia. Eu estou ensinando a Bíblia, irmãos. Estou pegando aqui versículos sem heresia, porque isso daí é pecado. Isso daqui nós não temos por que fazer isso, mas nós estamos indo direto, ou vai para o céu, ou vai para o inferno. Não tem meio termo. Não dá para nós brincarmos aqui e dizer, não, irmão, fica tranquilo que você ainda vai ter o segundo tempo, ou a repescagem, como alguns gostam de falar, e não vai ter não. Quando você morreu, desligou a tua chance aqui na terra, da graça até atingir. Agora você vai estar no céu, no paraíso, ou vai estar no Hades, no inferno. Show. Né? E aqui você vê, Tiago, que o paraíso se situa agora no céu, como nós lemos na 1 Pedro, capítulo 3, versículo 22, da palavra de Deus. 1 Pedro 3, 22, né? Quem parte daqui fica com Cristo, ora, Cristo está agora assentado à destra de aqui, diz, Deus. O qual está à destra de Deus, tendo subido aos céus, havendo-se-lhe sujeitado aos anjos e às autoridades e às potências. Isso. Ou seja, quando Jesus veio, ele Sim. Né? Se sujeitou, mas agora ele está no alto dos céus. Sim, isso é tão interessante que Jesus, ele vai traduzir lá, se você puder ler 1 João, capítulo 1, versículo 18, Evangelho de João, se não me engano. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. Você vai ver. Capítulo 1, versículo 18. Se você puder ler para nós aí. Diz assim: Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito, que está no seio do Pai, e este o fez conhecer. Amém. O que Jesus está traduzindo aqui? Aí, o seio de Abraão, neste caso, como um lugar de felicidade e de bem-aventurança. Está dizendo isso. Aquelas pessoas que morrem hoje estão no lugar de felicidade, que é o paraíso, de bem-aventurança. Amém, pastor. Dentro disso que o senhor está falando, pastor, também queria deixar aqui aos nossos internautas, nossos amigos que estão nos assistindo, nós temos aqui algumas perguntas que estão dentro do contexto. Se você também tem alguma pergunta, temos aqui nossos auxiliares técnicos aqui, que estarão trazendo as perguntas para nós. Talvez nós possamos responder hoje ou no próximo estudo, né, pastor? Sim. Se não der tempo hoje, irmãos, a gente capta aqui a mensagem de cada um de vocês, né? E na próxima nós damos continuidade aí. É interessante, então, que essa expressão aparece como uma representação do céu. Quando falava seio de Abraão, estava expressando uma representação do céu. Hoje, ratificado por Cristo Jesus como paraíso. Por isso que é um lugar de felicidade, traduzindo por Jesus, né, seio de Abraão, de bem-aventurança. E o Seol, aqui, ou Sheol, né, como alguns falam, ou Hades, ele aparece às vezes traduzida também por inferno, né? Isso. Deixar bem claro aqui, porque quando nós olhamos lá em Deuteronômios, capítulo 32, versículo 22, vai falar assim, ó: porque um fogo se acendeu na minha ira, e arderá até o mais profundo do inferno.
e consumirá a terra com a sua colheita, e abrasará os fundamentos dos montes. Então você vai ver lá no Antigo Testamento já fazendo menção sobre o Hades, e trazendo uma tradução aqui para o nosso vocabulário, que quer significar o quê? Inferno. E isso nós podemos entender agora, meus irmãos, que essa parábola do rico e do Lázaro, portanto, antes da vinda de Jesus a este mundo, todos desciam a Seol, ou ao seio de Abraão. Quer dizer, deixa eu retificar, todos desciam ao Seol, todos ao Hades, justo e injusto, desciam lá. Porém, aí havia aqui uma separação, que era o famoso seio de Abraão, como nós falamos na introdução. Então ali ficavam, o justo e os injustos, nessa separação intransponível, como nós vamos olhar aqui em Lucas, como nós estamos tendo o texto base, que ali eles só se viam. Tanto é que você vai ver aqui que o rico vai pedir se ele poderia, transpassar para lá, se poderia ir para lá ou não. Você vai ver que Abraão fala: olha, não tem como, não dá nem para chegar por aqui mais, porque já foi decretado, ou seja, você está nesse lugar e o outro está no outro lugar. É intransponível. Isso quer dizer o quê para nós? Que Jesus Cristo agora, lá em Apocalipse, se o Tiago puder ler para nós, no capítulo 1, versículo 18, só para a gente ter um fundamento bíblico sobre essa passagem. Capítulo 1, versículo 2. Versículo 18. O que eu vivi, fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho a chave da morte e do inferno. Amém. Então olha só, Jesus aqui falando, eu que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e também do inferno. Está com ele agora. Por isso que nós vamos ler, e o apóstolo Paulo vai dizer que quem estava lá no Hades, com a crucificação de Cristo Jesus, ele vai até as profundezas, e ele pega cativos cativeiros, e leva com ele até o paraíso, e agora está com ele no paraíso, como nós lemos agora há pouco. Então, quem morre a partir de hoje, ele está no paraíso. Quem morre, deixa eu só deixar bem firme essa frase, quem morre salvo em Cristo Jesus, hoje ele está no paraíso. Quem morre sem a sua salvação está no inferno, esperando o grande juízo final, que está preparado para Satanás, a besta, o anticristo e o falso profeta. Então, olha que interessante isso. E a pessoa, quando morre, como nós lemos aqui, ela está consciente, está em sã consciência. E a parábola deixa bem claro isso daqui, que houve até um diálogo. E isso que nós precisamos ter, que a pessoa, quando vai para o paraíso, ele está ciente. Por que ele está ali? Ele está sabendo, e a pessoa que está no inferno, ele sabe, porque agora começa o processo de sofrimento da sua vida. E aí eu digo para você que me ouve, minha irmã, você que ouve, meu irmão, não tem como nós ficarmos brincando com as coisas de Deus, não tem mais. Eu vou dar aqui, se você tiver com a dúvida ali, leia lá, Tiago, lá em Lucas, aonde que o rico fala com Abraão, para que ele pudesse lá, dar um jeitinho, um conforto para ele lá. E enquanto o Tiago vai procurando ali, Tá aqui já. Já achou? E diz assim: e clamando disse a Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe os dedos e
molhe e aponte na minha língua para me refrescar, porque estou atormentado nesta chama. Amém. Você vê, ó, o que ele está aí, você que está me ouvindo aí? Está em sã consciência. Está consciente. Está consciente. Está sabendo o que está acontecendo. Eu tenho uma mensagem, pastor, que diz assim: você sabe que esse buraco onde você se encontra, você mesmo cavou. Isso que é o pior. Exatamente. Né? E olha só aqui, Tiago, para nós ir adiante, que eu acho que o horário já está exaurindo aí, nós vamos ver que após a ressurreição de Jesus, antes de morrer por nós, prometera que as portas do Hades não prevalecerão contra a minha igreja. Mateus capítulo 16, versículo 18. Isso mostra que os fiéis de Deus, a partir dos dias de Jesus, não mais desceriam ao Hades, isto é, a divisão reservada ali para o justo. Aqui é para deixar bem claro, ou seja, Jesus está falando, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ou seja, vocês agora não vão precisar descer lá e ficar nesse lugar de separação. Não, agora vocês vão direto comigo para o paraíso, porque ela não prevalece. Porque antes morria, então tinha que descer ao Hades, justo e injusto, e aí iam para aquela separação. Jesus, em Mateus 16, 18, está dizendo aqui, olha, não prevalecerá mais contra a minha igreja. Agora nós vamos direto ao paraíso. E Tiago, para nós aqui já indo para a parte final, né? Isso. Essa mudança, ele vai ocorrer, depois você pode ler lá Lucas 23, 43, que essa mudança ocorreu entre a morte e a ressurreição do Senhor, pois ele disse ao ladrão arrependido: hoje estarás comigo no paraíso. Se o Tiago puder ler aí para nós, bem melhor, que a voz dele é melhor do que a minha. Lucas 23, 43, é isso? Isso. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Para onde que está indo quem morre? No paraíso. É autoexplicativo, né, pastor? Isso não precisa, né, Tiago, enfeitar. Não precisa. O Wilker que está aí, a Sofia, né, que está aí conosco, não precisa enfeitar. É autoexplicativo a hoje. Onde que você vai estar? No paraíso. Que história é essa que quem morre vai para o purgatório? Vai estar em sono. Vai estar em sono profundo? Não, já está no paraíso. Também. Daí, por que eu falo isso? Ó, vamos lá abrir em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1 ao 4, se você quiser ler para nós. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1 ao 4. Versículo 1. Do versículo 1 ao 4, se puder ler. E diz assim: sucedeu, pois, que havendo Roboão confirmado o rei, e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor, e com ele todo o Israel. Pelo que sucedeu no ano 5º do reino do rei Roboão, que Sisaque, rei do Egito, 12, segunda, perdão. Porque ali, enquanto você vai procurando, o apóstolo Paulo, ele foi também ao paraíso. Isso. 2 Coríntios, né, capítulo 12, versículo 1 ao 4. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 ao 4. Versículo 1. Em verdade que não convém gloriar-me, me passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o 3º céu. E eis que tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, novamente, ao paraíso, e ouvindo a palavra inefáveis, que ao homem não é lícito falar.
Amém. Então aqui Glória o apóstolo a Deus. está dizendo também, ó, Jesus falou. Vamos ratificar com o apóstolo Paulo agora. Porque o paraíso agora está onde? Lá em cima. No terceiro céu. No terceiro céu. Isso. Na imediata presença de quem? De Deus. Não embaixo como dantes. Então aqui vai quebrar qualquer paradigma. Qualquer narrativa aí fora do contexto bíblico. E como o terceiro céu, devemos entender o lugar onde habitam Deus, os anjos e os salvos. O que o apóstolo Paulo quis dizer aqui nesse versículo 4, no mesmo capítulo? Onde, repetindo a referência do arrebatamento, Paulo foi ao paraíso citando desta vez o mesmo termo que Jesus citou na cruz, quando garantiu ao malfeitor arrependido que ele estaria ali junto com Cristo. E olha que interessante esse terceiro céu, que ele se identifica com o paraíso, lugar onde Cristo habita. Mas para que o apóstolo Paulo denomine esse lugar terceiro céu, ele fez agora uma resposta conclusiva para essa pergunta aqui, que existem algumas teses diferentes, que na visão do apóstolo Paulo, o terceiro céu seria uma referência ao céu do cristianismo. Mais detalhadamente, o primeiro céu seria o espaço ocupado pelas aves em voo. O segundo céu seria ocupado pelos astros. E o terceiro céu seria o lugar da habitação de Deus, dos anjos e dos salvos. Aqui que o apóstolo Paulo está fazendo menção. E aqui no terceiro céu seria uma alusão da divisão do templo. Que o apóstolo Paulo agora está fazendo uma conjectura quando ele vai ao terceiro céu. Porque o templo de Jerusalém era constituído de 3 lugares distintos. Olha onde que o apóstolo Paulo foi. O pátio exterior, depois tinha o santo lugar e o santíssimo lugar. O pátio exterior, o santo lugar e o santíssimo lugar, que também era o lugar em que estava a arca, a habitação de quem? De Deus. Então o apóstolo Paulo traz aqui nessa conjectura de primeiro, segundo, agora terceiro céu, que ele vai fazer menção do templo de Jerusalém, que era construído de 3 lugares distintos. E aí ele finaliza agora com o lugar santíssimo, que é o terceiro céu. Os anjos, Deus e os salvos. Glória a Deus. Que interessante, Tiago, só para nós olharmos isso daqui, que aqui fica concluído para nós, salvos em Cristo Jesus. E aí nós precisamos embasar. E assim, dentro da palavra do pastor foi enfatizado todas as passagens bíblicas, todos os textos a qual nós usamos, né, dentro da palavra de Lázaro e o rico, a palavra paraíso. Isso. Pastor, que é o verdadeiro destino, ou seja, é irreversível. Novamente enfatizando, irreversível o destino do cristão. Sim. Que é salvo em Cristo ou que infelizmente foi condenado. Isso mesmo. Por isso aqui, ó, né, para nós ir na reta final, Tiago, concluindo aí por causa do horário, né? Para os ímpios mortos não houve alteração. Não houve. Continua indo para o lado. Continua o mesmo destino. O que mudou foi apenas para nós. Foi salvo. Que agora ele não precisa descer e ficar naquela divisão. Agora vai direto para o paraíso. Sim. Então, só para isso que é o Hades, é o império da morte, né? Onde ficarão retidos em sofrimento consciente. Ou seja, morreu, foi para o paraíso ou foi para o inferno, estão conscientes, aí os não salvam, até o juízo do grande trono branco. Após o milênio, quando ressuscitarão para serem julgados e postos no inferno eterno. Leia lá Apocalipse capítulo 20, versículo 13 e 15, Tiago, para nós levarmos o destino dos não salvos quando morrem. Capítulo 20, versículo 13 e 15. Versículo 13. Isso. Diz assim: e deu ao mar aos mortos que nele havia,
e a morte e o inferno deram aos mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. E esta é a segunda morte. Entendeu? Sim. Então isso está dizendo agora, ó, vocês que não aceitaram a Jesus como Salvador, nós queremos que vocês sejam salvos. Pelo amor de Deus, o inferno é real. E quando morre, vai direto para lá. E aqui, deixando bem claro nesse estudo, Tiago, que quando morrerem, estão direto no inferno, e agora eles vão ir nos seus corpos para serem julgados no grande trono branco após o milênio, e isso para serem colocados no inferno eterno. Aí acabou de vez, né? Que são umas passagens transitórias ali, que agora vão ser julgados. E por que estão ali? Mas estão conscientes. Aí eu vou deixar aqui uma resposta para você que me ouve. Assim sendo, quando morreu, não sai da onde está, nem do paraíso e nem do inferno, nem do Hades. Isso, né? Do Hades, Sheol ou Seol, né? Depende da forma que você gosta de falar. Não sai, está lá. Tanto você vê que o rico não saiu, né? Quanto Lázaro também não saiu. Pode ver, não sai, está lá esperando. E isso quer dizer o quê? Que se você encontrar algum fantasma aí, repreende. É demônio. É demônio. Ah, eu vi meu pai no quarto, repreende, é demônio. Eu sonhei com a minha mãe, repreende, é demônio. Eu sonhei com meu filho que morreu há 10 anos, repreende, é demônio. Repreende, você não sonha, você não vê. Já é o inimigo agindo no teu intelecto, no seu inconsciente. Né? Isso, porque não sai de lá. Exatamente. Porque lá ele está em consciência, tanto no inferno quanto no paraíso. Então você tem que estar ciente disso, que se tiver alguma alma do outro mundo aparecer por aqui, é coisa diabólica, porque do Hades não sai ninguém. Ninguém sai do Hades. Lá, sabe por que ninguém sai, Tiago? O que é que nós olhamos agora há pouco lá em Mateus, até me esqueci agora, se não me engano é 13, né? Que Jesus falou: eu tenho a chave da morte e do inferno. Jesus fechou, não sai mais. Então, se ele, como diz, ele é o carcereiro, meu irmão. Ele é o carcereiro, meu irmão. Ele já te deu a chance. A porta que ele fecha e a porta que ele abre, ninguém fecha. E eu concluo aqui que o Hades ninguém sai, porque é uma prisão cuja chave está com Jesus. Apocalipse 1:18 de novo, só para concluir aqui, para os irmãos verem que a gente tem um fundamento bíblico. A nossa jovem Sofia aí já vai preparar o louvor, né? Estará adorando a Deus. Veja aí, meu irmão, veja, se tiver pergunta, mande para nós, aqui nós estamos aqui para interagir com vocês. Apocalipse 1:18. E o que vive foi morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tem a chave da morte e do inferno. Então fica bem claro aqui para nós. Quando morreu, ou foi para o paraíso ou foi para o inferno. E quem está no inferno não volta mais. Ah, eu vi, meu pai veio falar comigo lá, repreende que é demônio, porque a chave está com Cristo. E ele detém o poder da morte e do inferno. Então, se está lá, não sai mais, só vai sair agora para serem julgados e postos no inferno eterno, que vai ser no grande juízo do grande trono branco. Então, quando morrer aqui, para onde nós vamos quando morremos? Paraíso. Paraíso, nós os salvos. E os condenados? Para o inferno. Os condenados não, porque vão ser, né? Vai ter o juízo do grande trono branco. Os mortos sem Cristo Jesus. Os mortos, isso, deixa eu retificar e ratificar com essa frase aqui: os mortos sem Cristo Jesus.
sem direito de salvação. Isso, eles vão direto para o inferno, esperando o grande juízo do grande trono branco, que é após o milênio, quando eles ressuscitarem para serem julgados e serem postos no inferno eterno. E aí eu faço a pergunta para você que me ouve: para onde você vai? Para onde nós vamos após a morte? E outra pergunta eu te faço. A palavra de Deus fala que se você não aceitar Jesus, infelizmente, você não tem o direito de salvação. Você já aceitou Jesus como único e suficiente Salvador de sua vida? Amém, pastor? Amém. E nessa noite, faço esse convite para você que está nos ouvindo e vai nos ouvir futuramente. Entregue sua vida a Jesus, entregue. Foi a melhor escolha que eu fiz. Foi a melhor decisão da minha vida. Servir a Deus não é fardo. Servir a Deus é privilégio. E eu quero ir para o paraíso, Tiago. Eu também, pastor. Nós vamos, em nome de Jesus. Ilker, eu quero ir para o paraíso. Sofia, eu quero Glória ir para o a paraíso. E nós vamos. Amém. E que maravilha, Tiago. Dá um negócio na gente, um infarto, dá um negócio. Como você olha. Glória a Deus. Lugar de felicidade. Aleluia, Jesus. E bem-aventurança. E olha que tristeza para você que provou do Evangelho e desviou para o caminho. Você morre e de repente você acorda lá no Hades e não tem mais chance. É irreversível. Irreversível. Lugar de sofrimento, Meu Deus. de tormento. E nós vamos ensinar, irmãos, que chegou a hora de nós pregar sobre o inferno, sobre o céu, sobre a volta de Jesus. Voltar às raízes, pastor. Vamos voltar às raízes da Assembleia de Deus, Tiago. Glórias a Deus. E eu quero aí, não sei se o Tiago vai ter mais algumas perguntas, né? Não, pastor, dentro do estudo, as perguntas acho que foram bem esclarecedoras, né? Amém. Eu quero falar com a irmã Sofia, né? Que vai estar louvando, e na sequência a gente faz a conclusão respondendo se tiver alguma pergunta aí, Wilker, né? Nós, de algum irmão, de alguma irmã aí, nós respondemos aí. Pode ir. Saúde a todos. Amém. Som. Glórias a Deus. Apesar do passado, apesar
chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa. Aleluia. Espírito de temor, mas não ousadia. Onde eu te mandar, tu irás. Onde eu te colocar, tu brilharás. E eu te encherei, e eu te encherei, e eu te encherei. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar, deixa eu te usar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Amém, glórias a Deus. Glórias a Deus. Agradecemos a irmã Sofia, né? Desde já aí, desde muito pequena, ela já louvava o Senhor. E agora é minha parceira, onde eu vou, ela vai junto comigo aí. Glórias a Deus, agradeço a Deus pela vida da Sofia. E assim, pastor, já surgiu aqui uma outra pergunta, pastor. Que a irmã Dani Chagas Amorim fez aqui. Como ficam os sentimentos de quem está salvo, tendo a consciência do que está acontecendo aqui? Amém. Lembrando, irmão, nós estamos aqui falando, pegando essa parábola, né? Quando você é salvo, você está no paraíso, um lugar de alegria, de felicidade. Você está ciente que ali você está. Porém, o contato com a terra acabou. Não vai saber mais nada. Não, acabou. Então você não tem a consciência, o Brasil aqui, o governo... Não, acabou. Você está ciente e vendo o que está acontecendo no paraíso. Então você está vivendo ali tranquilo. É outra agora, né? Outra vida. É outro momento. Como aqui no seio de Abraão. Quando nós pegamos a parábola, que chega o momento em que o rico, ele está ciente, e na ciência que ele está sofrendo, ele está argumentando com Abraão que ele queria que pudesse assim explicar e mostrar para os irmãos, para os parentes deles, que aquele lugar que ele está não é para eles virem, que é ruim. Então ele sabe o sofrimento dele, por que está ali. Então ele está ciente. Só que ele não tem contato com o mundo agora fora. Exatamente, a própria parábola ali, ela já é autoexplicativa. Isso, é autoexplicativa. Então, irmão, não tem... meu avô morreu salvo, tá lá agora olhando por mim que tô aqui. Não. Tanto é que lá é um lugar de felicidade. Sim, um pode ver o outro, ou seja, as pessoas que estão no Hades e as pessoas que estão no paraíso. Sim. Né? Porque até antes eles se viam, agora com Jesus Cristo levando ao céu, não. Não. Antigamente sim, agora não. Porque só havia uma divisão ali, né? Isso. Intransponível. Então, nesse contexto aí, o salvo agora ele está ciente
da sua salvação, está ciente no paraíso com Jesus, já. gozando, usufruindo, e lá, ó, vida que segue. Isso. E o condenado, que vai ser condenado, que está no inferno, ele está ali ciente, num lugar já de sofrimento e de tormento. Então essa é a diferença, né? Aleluia, glórias a Deus. A conclusão então, né, pastor? Já com essa última pergunta, já tínhamos dado. E agradecer agora a todos os irmãos aí, pastor, que estão aí nos acompanhando. Alguns irmãos, mandar um abraço aqui para a irmã Catiane Honorato, pastor Valdir Fernandes aí, da nossa mesa diretora. Também um abraço ao nosso pastor presidente, Reginaldo Alves. Sim. Toda a sua diretoria. Graças a Deus, ao diácono Cleito, a irmã Dani Chagas, ao evangelista Davi. O evangelista Davi está lá em Brasília, está aí conosco aí, assistindo, né? Assistindo. Deus abençoe poderosamente. A irmã Amanda, a irmã Priscila, a irmã Tamires Marques, a esposa do nosso obreiro, né? Eduardo Marques. Deus abençoe a nossa irmã Carmen, segunda dirigente aí do nosso círculo de oração. Deus abençoe a irmã Carmen. Amém. E a todos aí. Queria também mandar um abraço à minha esposa Sara, que está lá também. Deus abençoe, meu amor, te amo. Mulher mais linda. Amém, né? De Paranaguá para mim, né, pastor? Para mim é a mais linda. Amém. Acredito que o pastor já... minha esposa, né? Meu irmão Jackson, que também está assistindo Glória a gente, o pastor Valdir, né? Cleito, a Dani, aos nossos obreiros, às nossas irmãs, né? Irmão Daniel, Jackson, Anunciação, ao pastor Reginaldo, nosso pastor presidente. A gente sempre tem um respeito, né? Sim. Um homem aí que tem nos ensinado por meio da palavra de Deus. Também aos pastores aí da velha guarda, que eu sempre faço menção, né? O pastor Silvio, o pastor Valdir, o pastor Valdir Mendes, esses homens que são baluartes do evangelho. Se nós estamos aqui hoje, é porque esses homens aí deixaram o legado, né? Pastor João Batista Ferreira. Deus abençoe a todos os nossos pioneiros aí, né, pastor? Né? O saudoso pastor José Alves. Deixaram o legado aí para nós aprendermos. E hoje, se nós estamos falando aqui, é graças a esses homens, né? Glórias a Deus. Então, concluo aqui, meus irmãos, lembrando que quando nós morremos, ou é céu, paraíso, ou inferno. Amém. E ponto final. Não tem como a gente enfeitar o pavão. Então, honre a salvação que Deus te deu. Busque estar junto com Ele. E eu externo meu agradecimento à jovem Sofia, ao nosso cooperador Wilker, nosso secretário, também ao nosso companheiro Tiago. E que Deus abençoe a todos vocês. E se assim Deus permitir, estaremos aqui em breve, né? Vai ser marcado às quinta-feira, nós estudando a palavra de Deus. E se às vezes você tiver um tema sugestivo, amém, manda aí para nós, manda para o Tiago, manda para o Wilker aí, que a gente programa aí um estudo e vem trazer a palavra de Deus. Então Deus abençoe a todos. Nosso companheiro Tiago vai fazer aí uma oração e estaremos aí dando término deste estudo no nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Fora essa quinta, a outra, nós estaremos com a terceira edição do programa aí, estudando a palavra de Deus. E dou glórias ao nome do Senhor, pela vida do Senhor, pastor Márcio, a qual abriu. Nós sempre tínhamos aí vontade, já tinha um sonho de estar fazendo um programa parecido, e agora nós conseguimos aí colocar em prática. Amém. Glórias a Deus pela sua vida, e vamos estar orando. Como o pastor falou, nós temos aí algumas ideias de próximos temas, mas se você também tem o interesse de um tema específico, passe para nós. Nós vamos estar analisando com carinho. Talvez próxima edição possa ser o seu tema aí, né? Isso mesmo. Amém? Oremos ao Senhor agradecendo por tudo, que foi muito esclarecedor para muitos crentes hoje, pastor. Amém. Pode ter certeza disso. Seja louvado. Soberano e eterno Deus Senhor e Pai, Jesus, querido Santo, graças te damos, Senhor. Obrigado, porque o Senhor é bom. Pela vida. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, qual é a nossa bússola, que um dia, Senhor, irá nos levar, ó Deus, a alcançar, ó Deus, a sua salvação. Abençoa, Senhor, os nossos pastores, os nossos
aos nossos professores, ó Deus, a todos, ó Deus, a que se dedicam, ó Senhor, a ensinar a Tua palavra verdadeiramente. Em nome de Jesus, ó Senhor, a Tua palavra ela é simples, ela é instrutiva. Que nós possamos adquirir o maior conhecimento possível dentro da Tua palavra e assim, ó Senhor, alcançarmos a nossa salvação em Cristo Jesus. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por esse programa. Obrigado, Senhor, por todos, ó Senhor, que fazem com que isso venha a ser possível. Obrigado, Jesus, por tudo. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Se você estiver na sua casa, estenda as mãos, vamos impetrar a bênção, né? Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a divina consolação do querido Espírito Santo sejam com todos nós, e juntos dizemos amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Amém. Jardim Boguaçu, unidos em Cristo para fazermos mais. Unidos em Cristo para fazermos mais. Amém. Deus abençoe a todos. Glórias a Deus. Em Deus nome de abençoe, Jesus. meus irmãos. Deus abençoe.